Graças a Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no segundo livro dos Reis. Segundo Reis, capítulo 5. E é nessa palavra que nós meditaremos nessa noite. Segundo Reis, capítulo 5. E nós vamos ler apenas um versículo. Segundo Reis, capítulo 5. Nós leremos apenas o versículo 11. Essa é aquela conhecida história da cura do general Naamã, o general sírio. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 11. Diz assim a palavra: Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: Eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Amém. Pode sentar no seu lugar. Por favor, deixe a sua Bíblia aberta. Nós vamos voltar para esse texto algumas vezes. Você que está em casa também, se puder estar com a sua Bíblia agora, esteja para a gente se voltar para esse texto algumas vezes. Essa mesma passagem, irmãos, a gente leu, a Bíblia que a gente usa, né, aqui na comunidade, é a Bíblia NVI, Nova Versão Internacional. Mas, em outras versões da Bíblia, esse texto, ele está da seguinte forma. Por exemplo, na tradução atualizada, diz assim: Porém Naamã retirou-se indignado, dizendo: Eu tinha certeza de que ele viria me encontrar e invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, colocaria a mão sobre as feridas e me curaria da lepra. Colocaria a mão sobre as feridas e me curaria da lepra. Na versão NVI diz: colocaria a mão no lugar afetado. Na versão atualizada, colocaria a mão sobre as feridas. E é sobre isso, irmãos, que eu quero ministrar sobre os irmãos, sobre sua vida, sobre a sua história, nesta noite. Eu quero falar sobre feridas. No caso de Naamã, você conhece muito bem a história, ele era um leproso. E um leproso, e a sua lepra era aparente. Por isso que quando ele chega em Israel, eu não quero voltar à história, mas a palavra diz que quando ele chega lá, na frente da casa do profeta, lembram da história? Que a menina que era empregada dele, serva dele, tinha dito para a esposa dele: olha, se ele for lá em Israel, lá tem um homem de Deus, que eu sei que vai curá-lo dessa lepra. Então entenda, irmãos, um general, um homem de guerra, um homem estratégico para a Síria, que era um império naquela época que dominava boa parte do Oriente. Havia naquele momento, né, uma disputa muito grande entre sírios e babilônios, e a Síria dominava uma parte do Oriente, a Babilônia dominava outra parte. E a palavra diz, no início do capítulo 5, depois você leia, que foi a partir da mão de Naamã que o rei da Síria alcançara a vitória. Ou seja, era um homem estratégico, era um homem de guerra, mas o homem sai do país dele, vai para Israel confiando na palavra de uma menina. Porque a palavra diz que essa menina, conversando com a esposa de Naamã, disse exatamente assim: olha, se o meu Senhor for lá em Israel, lá tem um homem de Deus que vai curá-lo dessa lepra.
E a palavra diz que Naamã, então, vai para Israel se encontrar com esse homem de Deus que foi prometido que o curaria da lepra. E chegando lá, para surpresa dele, a palavra diz que quando ele chega na porta da casa de Eliseu, o profeta nem sai para falar com ele. Guarda essa informação porque é muito importante para o entendimento da mensagem de hoje. O profeta não sai para falar com ele, manda o seu auxiliar dizer para ele: olha, o profeta mandou lhe dizer que você vá no Rio Jordão e mergulhe 7 vezes, e você vai ficar curado. E aí entra o versículo 11, né? Quando Naamã, no auge da sua arrogância, porque imagina, um homem acostumado, né, a ser paparicado, a ser bajulado, agora aquele profeta nem sai para cumprimentá-lo. Não, diga a ele que vá no Rio Jordão e mergulhe. Aí entra o versículo 11. A palavra diz que ele está indo indignado e dizendo: eu achei. Ou seja, eu imaginei, eu idealizei um milagre. O milagre que eu idealizei quando eu saí da Síria, não foi desse jeito aqui. Eu achei que ele ia sair para me cumprimentar. Eu achei que ele ia fazer, né, uma pose espiritual diante de mim. Aí ele narra, né? Ele diz: olha, eu achei que ele ia ficar em pé na minha frente, ia pegar a mão dele, ia colocar no lugar da ferida, e iria orar ao Deus dele. Ele me manda mergulhar no Jordão. Eu achei que ele ia colocar a mão na minha ferida. Por isso que eu disse para os irmãos que a minha mensagem de hoje é essa: feridas. Naamã queria que o homem de Deus o curasse de suas feridas num ritual que ele idealizou. Todos nós temos feridas, irmãos. Todos nós fomos feridos de alguma forma. Todos nós temos uma ferida na alma, causada ou por algo, consequência das nossas decisões erradas, ou causada por alguém. E eu penso que é a ferida que mais custa a curar. Eu estou pregando nessa noite para pessoas que podem ter ferida no coração que insiste em sangrar. Possa ser que a tua ferida seja uma ferida provocada por alguém. Porque ferida é assim, né? Ferida é causada ou por alguém que está perto, ou por alguém que está longe, ou por nós mesmos. Quem sabe eu estou ministrando nessa noite para você que a tua ferida foi causada por alguém que você confiava muito. E ninguém quer continuar com uma ferida que insiste em não cicatrizar. E eu vou dizer com humildade de coração, mas nesse momento, nesse altar, ministrando a palavra, está alguém que entende o que é ferida. O que é ter uma ferida que dói. No meu caso, fisicamente, né? Há 18 anos, quando eu sofri um acidente, tive mais de 70% do meu corpo queimado. Eu passei quase 2 anos, 1 ano e meio, 1 ano e alguma coisa, tendo que voltar no hospital todos os dias. Todos os dias, não era um dia sim, um dia não. Imagina alguém 1 ano e meio, todos os dias tendo que voltar no hospital para fazer curativo, para quê? Para curar as feridas. E eu tinha que fazer o curativo com anestesia, por quê? Porque as minhas feridas doíam demais. Eu não conseguia, né, tirar a atadura acordado. Então eu chegava no hospital, subia para o centro cirúrgico, chegava lá, anestesista aplicava uma anestesia, eu apagava, e era desse jeito que os meus curativos eram feitos. E o tempo vai passando, ouça bem o que eu vou lhe dizer. Algumas feridas vão fechando, vão cicatrizando, outras não. O acidente que eu sofri foi no mês de maio de 2006. Eu lembro que exatamente no dia 24 de dezembro de 2006, os médicos
a minha médica em particular já estava muito preocupada comigo, porque quem é aqui da área de saúde sabe. Se você se submete a uma sequência de aplicação de morfina, no caso, a anestesia, a base dela, né, é a morfina. O seu corpo começa a entrar num estado de vício que é muito preocupante. Então, o anestesista conversava comigo: olha, Zoá, hoje a gente vai tentar aplicar menos, tá? Veja se você consegue. Em outros momentos, a médica dizia: Zoá, vamos fazer o seguinte, a gente vai deitar você na mesa do centro cirúrgico, a gente vai tentar começar a tirar as ataduras. Gente, ferida que não cicatriza, dói demais. Dói no corpo, mas eu penso que dói muito mais na alma. Eu lembro que no dia 24 de dezembro, a véspera de Natal, quando eu cheguei no hospital, que subi, eu me trocava na sala ali dos médicos, a minha médica foi me encontrar na antessala para entrar no centro cirúrgico e disse assim para mim: Zoá, vamos fazer um teste hoje? Vamos ver, porque eu tomava banho, gente, no hospital. Eu não tinha condição de tomar banho em casa. Em casa eu fazia a higiene básica, mas uma vez por dia eu tinha que ir no hospital. Então era lá que, quando eu estava anestesiado, que me dava o banho, lá já tinha meu shampoo, sabonete, já ia para casa pronto. E nesse dia ela disse para mim: vamos fazer um teste se a gente consegue você tomar banho sem anestesia? E eu já comecei a me tremer, né, gente? Porque era muita dor, era muita parte aberta. Gente, ferida aberta, quando você vai mexer nela, ela dói demais. Eu espero que enquanto eu estou contando essa minha experiência, o Espírito Santo no teu coração vá adequando o seu entendimento para as feridas que insistem em sangrar na tua alma. E ferida que está aberta, se ela ainda não foi devidamente tratada, ela vai doer, ela vai sangrar. E como eu entendia que ela estava fazendo aquilo para me poupar da anestesia, eu disse: vamos lá, doutor, vamos lá, a gente está aqui para isso. Então tirei a roupa, cheio de ataduras, ela me conduziu para o banheiro que os médicos se trocavam, e lá ela abriu o chuveiro. Eu nunca senti tanta dor na minha vida. Tem 18 anos isso, quando eu lembro, eu me arrepio, porque ferida não curada vai doer, vai sangrar. Ferida é assim, irmãos. No meu caso físico, a ferida que doía era por causa de um acidente que eu vivi. Mas deixa eu te dizer, às vezes a ferida que você está vivendo é por causa de um acidente de percurso também. Quem sabe a ferida que você está pedindo a Deus que cure é uma ferida de um acidente de escolha. Porque tem gente que tem ferida resultado de um relacionamento doentio, doloroso, de alguém que você se aproximou esperando, né, que te protegesse, te amasse, te curasse. Foi o contrário. São os acidentes de percurso, né, que a gente, sã consciência, diz: oh meu Deus, se eu pensasse bem, eu não teria começado esse relacionamento lá atrás, porque o que eu tenho de ferida, porque palavra, né, gente, palavra é a adaga, palavra é a espada. E quantas pessoas que estão hoje tentando se livrar de feridas, que as palavras afiadas insistiram ao longo do tempo de ferir teu coração. As minhas feridas físicas, elas eram resultados de um acidente que eu tive de trabalho, acidente de percurso. E eu lembro que a minha médica viu que eu estava sofrendo demais, disse: não, Zoá, desculpa. Ela me pediu muitos perdões. Vamos para a mesa de cirurgia. Então dali mesmo já fui para lá, anestesista aplicou, eu apaguei, já acordei com o curativo feito. E ela disse para mim: nunca mais a gente vai tentar isso, a não ser que eu perceba que você de fato está com as feridas curadas. Vamos voltar para a história de Naamã. Naamã tinha uma ferida que ele imaginou.
que ele receberia a cura com alguém colocando a mão e curando. E quando ele chega em Israel, que o homem de Deus diz para ele, tudo que você pensou para eu curar a tua ferida, não vai ser desse jeito. Você vai ser curado de outro jeito. De que jeito? Através de um processo. Porque você precisa entender que feridas são curadas ou por um milagre instantâneo, olhe bem para mim, feridas são curadas ou num milagre instantâneo, ou Deus prepara um processo para a gente ser curado. Você consegue entender isso que eu estou te dizendo? Naamã sai da Síria pensando, eu chego em Israel, fico na frente do homem de Deus, ele coloca a mão e curado, ferida curada. E o homem de Deus diz o quê? Não, você vai ser curado, mas não do teu jeito. Você vai passar por um processo, e então você vai receber sua cura. Já já a gente volta para a história de Naamã, tá, irmãos? Porque eu quero trazer um paralelo a essa cura de Naamã, que era um leproso. Há dois momentos onde Jesus cura leprosos. A lepra, gente, era uma doença em que fisicamente a carne, a pele é afetada. Hoje é conhecida como hanseníase, né? Hoje tem cura. Naquela época não. Dependendo do grau da lepra, a pessoa ia perdendo pedaços da sua carne e da sua pele. E a palavra conta dois momentos em que Jesus cura leprosos. E é interessante que Jesus usa os dois processos que eu citei. Já que a gente está fazendo um paralelo, né? A cura da lepra com a cura das feridas do nosso coração, da nossa alma, do nosso espírito, eu quero usar esses dois exemplos. Esses dois momentos onde Jesus cura. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Abra sua Bíblia, por favor. Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 1. Jesus cura um leproso. Olha o que diz a palavra. Jesus está descendo do Monte das Bem-aventuranças, né? Olha o que diz, Mateus, capítulo 8, versículo 1. Quem achou diz amém. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, igual a Naamã, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Podes me curar, né? Pode me curar dessa ferida. Jesus estendeu a mão. Vocês percebem que foi do jeito que Naamã idealizou? Olha que coisa, né? No caso desse homem, que a gente não sabe o nome, aconteceu como Naamã pensou que aconteceria. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. E imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote, apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Digam graças a Deus. Gente, como foi que esse homem foi curado da sua ferida? Jesus tocou nele. Inclusive nesse momento, né? Quando Jesus faz isso, pela lei judaica ele se torna impuro. Mas como ele tinha todo o poder, ele podia fazer isso. Agora, abra sua Bíblia também, já que a gente está trazendo dois momentos, no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, no versículo 12. Lucas, capítulo 17, versículo 12. Olha o que diz a palavra de Deus. Agora é aquele momento da cura dos 10 leprosos. Vamos ler? Lucas 17, 12. Ao entrar num povoado, 10 leprosos, ou seja, homens que tinham feridas, dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância, ou seja, não chegaram perto de Jesus
porque a lei dizia que não podia chegar, e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado de quê, gente? Das feridas. Voltou, louvando a Deus em alta voz. Amém. Digam graças a Deus. Cura da mesma doença. Que doença? Doença que trazia ferida no corpo. Em um momento Jesus toca, em outro momento Jesus dá o que, gente? Uma ordem, dizendo para aqueles homens: é no processo que vocês serão curados. Por quê, pastor? Não sei. O que eu sei, irmãos, é que feridas ou são curadas em momento instantâneo. Eu gosto demais de Mateus capítulo 7, que a palavra diz que quando Jesus tocou, a palavra usada por Mateus foi imediatamente. Tocou, curado. E os leprosos? Os leprosos não. Os 10 leprosos, a palavra diz que Jesus dá uma ordem e eles vão se mostrar. Eu acho demais porque a palavra diz que o homem que foi curado, depois que Jesus o tocou, que ele agora está curado, Jesus dá a mesma ordem, né? Vá e se mostre ao sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote precisava fazer o exame, porque a lepra era considerada uma doença espiritual. Numa ferida Jesus toca, no outra Jesus ordena que os homens vivam um processo. Você precisa entender isso na sua vida. Tem feridas, irmãos, que nós carregamos desde a infância, que o Senhor vai ordenar que a gente viva um processo para sermos curados. Tem feridas que um relacionamento que foi um acidente de percurso nos causou, ou a sequência de alguns relacionamentos, né? Tem feridas de pessoas aqui que vieram do teu primeiro emprego. Quantas pessoas já me contaram isso? Ah, pastor, para mim foi traumático. Minha entrada no mercado de trabalho foi traumático. Eu fui humilhado, sofri assédio moral, vivia num ambiente em que eu estava tão focado em estar naquela função que eu coloquei assim na mente: ó, não importa o que falar e como me tratar, eu quero estar aqui. E por isso eu venci. Mas só eu sei as consequências que eu carrego até hoje. Ou seja, feridas na alma. Gente, como essas feridas são curadas, são saradas? Não é o tempo que cura. Como eu disse para vocês, eu passei 1 ano e meio fazendo curativo. E inflamava, e antibiótico. Quando você está com uma ferida que insiste, né? Quem é da área de saúde é que sabe. Se ali aparece uma bactéria, daqui a pouco aquela bactéria cria resistência a determinado antibiótico. Aí você tem que tratar de outro jeito. Por quê? Porque algumas feridas, elas serão curadas dentro de um processo. Vamos voltar para a história de Naamã. Ele esperava que a cura fosse imediata. É como alguém que vem para um culto desse e é convidado para vir na frente do altar, receber uma oração, e depois que recebe essa oração, sai e diz: meu Deus, ainda não aconteceu. Achei que quando o pastor, a pastora colocasse a mão na minha cabeça, tudo ia mudar. Às vezes, irmãos, esse momento é a aplicação de um remédio. Você precisa entender isso. O Senhor está nos convidando nessa noite a um entendimento e uma maturidade de que algumas feridas, elas serão curadas dentro de um processo. Você precisa entender que Naamã, a ferida dele não desapareceu no primeiro mergulho. A ferida dele não desapareceu, quando ele colocou o pé nas águas do Jordão. Quando ele colocou o pé e deu o primeiro mergulho, e ele olhou, as feridas continuavam lá. Por quê? Porque Deus queria que ele fosse curado, mas a partir de um processo. Se a gente tivesse tempo, a gente ia
mergulhar nessa história de Naamã, né? O Senhor nos mostrando que o processo dele primeiro, por exemplo, era ele vencer o orgulho. Quem sabe o Senhor não já te curou de forma instantânea, porque Ele quer também. Tirar teu orgulho. Pessoas que precisam, por exemplo, aprender que é no processo do perdão que o Senhor te cura. Eu dizia isso hoje, exatamente hoje para alguém. Eu dizia, gente, que as portas que se fecham na nossa vida e as portas que se abrem, elas estão relacionadas, preste atenção, ao perdão. Olhe para a vida de alguém, a vida dessa pessoa está deslanchando ou está amarrada. Tudo isso tem relação com o perdão. Por quê? Porque às vezes as feridas que nos causaram são essas feridas que nos prendem em determinado lugar, né? A gente está em 14 de março de 2024, mas às vezes essa ferida está nos prendendo lá em dezembro de 2017. Foi aquele dia fatídico. Foi naquele dia da decepção. Foi naquela noite em que você se decepcionou. É aquele dia que está te segurando assim, sabe, com correntes pesadas. E você quer deslanchar, você quer continuar a tua vida e você não consegue. E o motivo vai ter que passar pelo processo do perdão. Eu estava querendo, pastor, encontrar um lugar onde um pastor, uma pastora com oração forte, porque eu acho que tem alguma coisa espiritual na minha vida. Deixa eu te dizer, pode até ser que tenha. Mas o Senhor está te revelando nessa noite que tem muito mais relação com um processo de cura na tua alma. Eu costumo dizer, irmãos, que toda prisão espiritual, ela sempre começa uma prisão emocional, sempre. Pela minha experiência pregando a palavra, atendendo pessoas, todas as vezes que eu converso com alguém que está assim, de fato enredada, aprisionada, em algum lugar espiritual, eu vou ouvindo a conversa e eu percebo, meu Deus, em algum lugar, a alma foi aprisionada. É só a gente ouvir história de quem foi atrás no desespero, né? Fazer trabalho aqui e ali, daqui a pouco, prisão espiritual. O início foi uma dor na alma, e tudo isso passa pelo perdão. É no perdão que nós somos curados. É no processo de perdão que o nosso orgulho é quebrado. É no processo de perdão que o nosso orgulho é colocado no lugar devido a Ele. Feridas são curadas assim. Por que Naamã está indo chateado, decepcionado? Esse Naamã me faz lembrar uma pessoa que um dia, lá no início do meu ministério, que eu atendi exatamente num cantinho assim do altar. Eu lembro que eu não tive tempo nem de descer para falar com a pessoa. A pessoa me pediu oração aqui. Quando eu ia descer, a pessoa já começou a contar, disse, eu vou orar por você. Quando a pessoa continuou contando, eu perguntei para a pessoa primeiro, se ela entendia que naquele processo de cura ela precisava vivenciar o perdão. E obviamente que a pessoa já olhou para mim com reprovação, né? Por quê, gente? Eu vou dizer para você por quê. A maioria está atrás de um passe de mágica, de alguém de oração forte. A maioria está atrás de alguém que faça um trabalho rápido e forte para desatar todos os nós. Era o que Naamã queria. Ele queria um profeta com oração forte, com a mão de curandeiro. Por que ele está indo chateado? Porque chega um profeta que frustra o que ele idealizou de milagre, né? E diz para ele, olha, Deus até vai te curar, mas não vai ser teu jeito, vai ser do jeito de Deus.
O Senhor está olhando para mim e para a tua ferida. Essa que insiste em sangrar. Quem sabe essa tua ferida aí é uma decepção que você tem com teu pai. Quando eu estava preparando essa mensagem, foi a palavra que o Espírito Santo mais martelou no meu coração. Feridas que precisam ser saradas a partir da cura da paternidade. Essa foi a palavra que o Espírito Santo mais martelou no meu coração. Cura na tua paternidade. Se você não assistiu já a série que nós ministramos todos os anos sobre paternidade, depois entra lá no nosso canal de YouTube, para vir uma sequência que eu falo sobre a cura que vem quando o Espírito Santo cura a nossa paternidade. Quem sabe essa ferida é você se reencontrar de novo nesse lugar de paternidade e perdoar o teu pai. Pastor, mas ele não merece. Perdão, gente, a gente concede não é porque alguém merece, é porque nós merecemos. Nós merecemos ser curados. Se eu for esperar ministrar e liberar perdão para pessoas que eu já perdoei, de fato, não mereciam. Mas eu mereço, tá bem, eu mereço ser curado. Eu mereço ser feliz. Eu mereço que a minha ferida seja sarada. Então, pensando em mim, melhor liberar. É assim que a cura vem. Vamos encerrar essa palavra para a gente orar? Naamã está indo embora para a Síria, leproso, cheio de ferida, com o mesmo problema, né? Ele sai da Síria com um problema, e agora por causa do orgulho dele, ele está voltando para o seu país, com o mesmo problema e com outro problema na sacola, né? Qual foi, gente? A raiva. Hã? Ele estava voltando com o mesmo problema que chegou e com mais um problema, que era o quê? A raiva do profeta. Como que pode esse profeta não colocar a mão na minha ferida e me curar? No meio do caminho, graças a Deus, que Deus coloca a gente abençoada no nosso caminho. Diga graças a Deus. Diga assim comigo: obrigado, meu Deus, porque o Senhor sempre colocou gente abençoada no meu caminho. Agradeça a Deus pelas pessoas abençoadas. Deixa eu te dizer, pessoas abençoadas, algumas, dá nos nervos, sabe, gente? Tem algumas pessoas abençoadas que Deus coloca, que a gente olha assim, meu Deus, dá nos nervos estar perto dessa pessoa, mas são essas pessoas que nos salvam, são essas pessoas que nos curam. A palavra diz que o caminho que estava carregando, né, levando a carruagem, que a gente não sabe o nome dele, pede permissão a Naamã e diz para ele: meu pai, gente, eu acho que Naamã era muito gente boa, viu? Eu acho que ele era muito gente boa, porque a menina que trabalhava para ele se preocupou com ele, o carinha que estava carregando a carruagem dele se preocupou com ele, aliás, chamou ele de meu pai, possivelmente era um servo, gente. A palavra diz que ele trata ele assim: meu pai, se o homem de Deus tivesse te pedido algo muito sério para que você fosse curado, pela tua cura, o Senhor não faria? E Naamã meio que, faria. Então, ele só pediu para você mergulhar no rio, só pediu isso. Tem uma mensagem que eu estou preparando para pregar daqui a algum tempo, sobre essa nossa mania de complicar as coisas, né? Gente, Deus é muito simples. Deixa eu te dizer uma coisa, tem ferida no teu coração, receba essa palavra do Espírito Santo, que Deus quer curar você, a partir de uma conversa que você tem que ter com alguém, mas você está complicando as coisas. Uma conversa você tem que ter com alguém, que às vezes você está com receio de ter. Estava falando isso hoje de manhã com meu filho, né? Ele estava para me pedir uma coisa, eu disse para ele: filho, veja só, você não precisa ter receio de pedir para o papai. Quando você for me pedir uma coisa, você tem duas chances, 50% de sim e 50% de não. Já imaginou? A metade você já tem sim. Ele disse: papai, nunca tinha pensado nisso. Pois é. Passou o dia, quando a gente foi pegar a irmã dele, quando estava voltando para casa, a Helena me pediu algo, aí ele já disse: ó, Helena, você tem 50% de sim. Eu disse: pronto, aprendeu o negócio. Às vezes a gente está adiando uma conversa porque a gente está com medo do resultado daquela conversa e está sofrendo por antecipação.
Quem sabe é aquela conversa, o instrumento na mão de Deus para a cura que nós estamos precisando. Não adie conversa. Se é o Espírito Santo que está direcionando você para essa conversa não acontecer, amém. Segura, não tenha conversa agora. Mas se você está segurando apenas por receio do que vai vir de lá para cá, em nome de Jesus. Isso me faz lembrar a Joyce Meyer, né? A Joyce Meyer fala muito do quanto ela demorou para chamar o pai para uma conversa séria. O pai que tinha abusado dela. E hoje ela é uma mulher curada, né? E ela conta não só nos seus livros, mas nas suas ministrações, e ela diz: eu adiei demais aquela conversa. Até que um dia que aquilo estava explodindo no meu coração, e ela já era casada, mãe de filhos. Ela diz então que a mãe e o pai estavam na sala, ela diz: pai, eu quero ter uma conversa com você. E o pai, tremeu. Ela disse para ele: você fez isso e isso comigo. Eu não podia ter feito isso, mas eu te perdoo. E ela diz que o que ela recebeu do Espírito Santo, naquele momento, ela disse que agora ela estava com raiva dela, pensando: por que eu não tive essa conversa antes? Eu teria me curado antes. Eu quero, no nome de Jesus, na autoridade do Espírito Santo, que o Senhor te encha de sabedoria, não para você se precipitar. Acho que você precisa tratar, não é agora. O Espírito Santo vai te dizer: minha filha, meu filho, não é agora. Mas se você está adiando determinado momento, por receio e por medo, o Espírito Santo vai te impulsionar. O Espírito Santo vai colocar as palavras certas na tua boca. O Espírito Santo vai te dar sabedoria de como isso pode e precisa acontecer. E Ele vai te curar. E vai vir sobre a tua vida como um rio de cura, que vai curar tuas feridas, sarar a tua alma, purificar o teu coração, assim como aconteceu com Naamã. 7 vezes, 7 mergulhos, e a palavra diz que quando ele se levantou, a pele dele era como a pele de um bebê, não tinha mais ferida. Não foi como aquele leproso que Jesus tocou, foi como aqueles 10 que precisaram viver o processo para ter as feridas curadas. Quem recebe essa palavra no nome de Jesus? O Senhor e você sabe qual é a ferida que precisa ser curada. E eu quero reforçar essa palavra do Espírito Santo. Você precisa passar pelo perdão. Liberar perdão para alguém. Perdoar você mesmo. Porque às vezes, irmãos, nós estamos feridos exatamente porque não nos perdoamos sobre determinada situação que a gente não aceita que a gente tenha caído de novo, que a gente tenha errado de novo. No nome de Jesus, receba a autoridade do Espírito Santo. Libere perdão para a tua vida. Por quê? Porque você merece. Porque Deus quer construir uma história na tua vida de vitória, de cura a partir de hoje. No nome de Jesus. Você pode dizer amém? Fique em pé no seu lugar. Vamos declarar isso. O Espírito de Deus está aqui. Coloque assim as tuas mãos na altura do teu coração. Operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Creia nisso. Os feridos de alma são curados. Ministro isso sobre a tua vida. Os cativos e oprimidos. Eu ministro isso sobre os teus sentimentos. Eu declaro isso sobre o teu coração nessa noite. Os enfermos e eu creio nisso, meu Deus. são sarados, Pois o Espírito de Deus está aqui. Você
Você que precisa receber uma cura de Deus nessa noite, vem aqui diante do altar do Senhor. Se ajoelhe aqui diante do altar. Viva esse processo. Se você entende que você precisa de uma cura de Deus, venha diante do altar e se ajoelhe aqui diante do altar do Senhor. Hoje, diferente dos outros dias, eu não vou colocar a mão sobre você. Não colocarei, nenhum pastor vai colocar a mão sobre você. Você vai vir diante do altar, você vai se ajoelhar, e é nesse processo que você receberá uma cura e um milagre de Deus. Chegue e pode se ajoelhar diante do altar do Senhor. No nome de Jesus eu creio, meu Deus. Os feridos de alma são curados. Oh, meu Deus, ministramos essa bênção de cura. Ministramos, meu Deus, essa bênção de cura, que não será a mão humana quem vai processá-la. Ah, neste momento eu creio que o Senhor está tocando. O Senhor está tocando, meu Deus, essa filha e esse filho. No nome de Jesus. Eu creio, meu Deus, em curas que estão sendo processadas neste momento. Há um processo, meu Deus, há um milagre acontecendo neste momento. Ah, eu recebo, Espírito Santo. Eu recebo a tua cura nesta noite. Diga isso no nome de Jesus. Você que está diante do altar, você que está em casa, que neste momento se ajoelhou, diga isso. Eu recebo a tua cura, Espírito Santo. Eu recebo o teu toque de cura neste momento. O Senhor está te fazendo vivenciar o início de um processo. Creia nisso. Isso vai demandar humildade. Isso vai demandar você liberar perdão. Isso vai demandar você procurar pessoas. Isso vai demandar você se calar e silenciar em algum momento. Mas a cura do Senhor virá sobre a tua vida. Oh, eu ministro isso no nome de Jesus. Eu creio, meu Deus, que há um mover do Espírito Santo acontecendo neste momento, neste lugar, nesta casa em que essa pessoa agora prostrada diante de ti, em lágrimas, recebe a cura do céu. Ah, eu creio, meu Deus, eu creio que é o Senhor quem faz isso. Isso não é obra do ser humano, é o Senhor quem faz isso. Pai, eu quero te adorar. Oh, adore ao Senhor enquanto Ele te cura. Oh, adore ao Senhor, contemple a glória do Senhor. Contemple o Senhor nesta noite. Abra os seus olhos espirituais e veja o Espírito Santo chegando sobre você, te revestindo, trazendo cura, te libertando e te curando de enfermidades na alma, te libertando e te curando de enfermidades no teu coração. Pessoas que estão enfermadas na alma, feridas que insistem em sangrar, vem cura de Deus sobre a tua vida. Vem, Espírito Santo, eu creio, eu creio. Vem sobre nós, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. Obrigado pela cura do Senhor. Oh, obrigado pela cura do Senhor. Oh, leva-me, meu Deus, a esse lugar de cura. Peça ao Senhor, leva a minha sala do trono, a este lugar que eu me encontro contigo. Ministra, meu Deus, a tua cura nesta noite, neste lugar, nas casas dos teus filhos, no nome de Jesus. Pessoas que estavam pensando, meu Deus, em desistir da própria vida, porque é tanta dor na alma. Ah, receba a cura de Deus. Pessoas, meu Deus, que estavam planejando até como desistir. Venha a cura, Senhor. Venha com a tua cura nesta noite. Eu creio no nome de Jesus. Eu creio no nome de Jesus. Senhor, leva a minha sala do trono. Oh, leva-me a sala do trono para te adorar, Senhor. Para te adorar, Senhor. Para te adorar, Senhor.
você que está aqui prostrado diante do altar, diga assim comigo: eu creio, Jesus. Diga: eu creio. Diga isso com fé. Diga: eu creio que o Senhor nesta noite começou na minha vida um processo de cura, de restauração. Diga: eu creio que as minhas feridas estão sendo saradas. Eu creio que o Senhor está derramando o óleo dos céus, o óleo que cura sobre as minhas feridas, sobre as chagas do meu coração, sobre as feridas da minha alma. Diga: eu creio que é o Senhor que está me sarando neste momento, está me curando neste momento, no nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Volte para o seu lugar, declarando a tua cura no nome de Jesus. No nome feridos e almas são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes, os enfermos e doentes são sarados. Eu creio, meu Deus, pois Espírito de Deus está aqui. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Aleluia. Coloque assim as duas mãos na altura do teu coração. Feche os teus olhos. Tanto você que está aqui, quanto você que está em casa. E diga assim comigo: Espírito Santo, eu te recebo na minha vida. E eu recebo e assimilo toda a cura que vem dos céus sobre a minha vida, sobre a minha mente, sobre a minha alma, sobre o meu espírito. Eu recebo esta cura que vem de Deus sobre a minha casa, sobre a minha família, no nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor bem forte. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Eu quero que você vá para casa com essa palavra reverberando na tua mente. A cura do Senhor, ela pode acontecer, sim, de forma instantânea. Eu já recebi cura de Deus de forma instantânea. Alguém orou e eu fui curado. Mas outras curas eu recebi do Senhor a partir de um processo. E você precisa sair daqui com esse entendimento de maturidade, no nome de Jesus. Amém? Vamos para casa na bênção do Senhor. Pai querido, nós te agradecemos. Muito obrigado, meu Deus, porque a cura dos céus vem sobre nós. Ministra essa bênção sobre a casa dos teus filhos. Entra, meu Deus, na casa deles agora com providência, com cura e com milagres, no nome de Jesus. Leva-nos em paz, que os enfermos sejam curados, que haja cura física acontecendo agora, meu Deus, exatamente agora, mas que também a cura na alma aconteça, a cura no espírito aconteça. É assim que nós queremos sair deste lugar, meu Deus, sarados, curados, restaurados, regenerados. É isso, meu Deus, que nós precisamos. É isso que nós queremos, para a glória do teu nome. Agora, meu Deus, estenda a tua poderosa mão sobre essa filha amada, sobre esse filho amado, no nome de Jesus. No nome de Jesus, nós recebemos essa cura, para a glória do teu nome. Nos dá, meu Deus, um restante de noite, de quinta-feira abençoado. Uma sexta-feira, meu Deus, início de um fim de semana, debaixo da tua proteção, debaixo da tua bênção, que a nossa família esteja guardada e protegida em ti. É assim que queremos voltar para casa, meu Deus.
sarados no Senhor. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos, hoje e para sempre. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe. Vão em paz, curados, sarados, no nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Até domingo. Deus abençoe sua família.